Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 10. Será o texto que nós estaremos expondo nessa noite. Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15. Acompanhem comigo a leitura, meus irmãos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou em outras traduções, as boas novas. Vamos orar? Vamos levar a nossa voz, o nosso coração em oração ao Senhor. Senhor Jesus, nós aqui estamos diante da Tua santa palavra nessa noite. Rogamos para que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Rogamos para que o Senhor abra e ilumine a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que a Tua palavra vai nos falar hoje. Que saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra, renovados, restaurados, comprometidos com ela, Senhor. Nos abençoa, fala, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bom, conta-se uma vez que durante a Segunda Guerra Mundial, um navio britânico, ele estava navegando, cruzando ali o Atlântico em silêncio, para que os seus inimigos, através de submarinos, de outras embarcações, não o encontrassem. O navio ele tentava ser o mais silencioso possível, para não ser localizado. Só que, de repente, um marinheiro meio que ansioso com aquela situação de guerra, meio que preocupado com um iminente ataque do inimigo, ele vai e acende um cigarro no convés do navio. Aquela pequena luz no meio da escuridão do Oceano Atlântico bastou para que o inimigo identificasse aquela embarcação. Horas depois, aquele navio ele foi atingido por mísseis e torpedos, e centenas de pessoas que estavam naquele navio, tripulação, morreram. O comandante do navio, o sobrevivente, ele relata o ocorrido dizendo o seguinte: o silêncio estava nos protegendo, porém aquela luz quebrou o silêncio e nos denunciou. Bom, na vida cristã acontece o oposto. Na vida cristã, na vida da igreja, o nosso silêncio é o que mata. E a nossa voz, mais precisamente a voz do Senhor, esta voz ela salva. Quando a igreja, irmãos, ela se cala, o mundo morre. Quando a igreja ela se cala, o mundo permanece em trevas. Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso 15 que nós lemos, é um alerta do apóstolo Paulo contra um dos maiores pecados cometidos pela igreja, que é justamente a omissão na pregação do evangelho, o calar-se ao invés de proclamar o evangelho. Paulo aqui, ele vai mostrar que a fé, ela é fruto do ouvir, e o ouvir depende da pregação, e a pregação depende de mensageiros enviados. Se essa cadeia aqui de eventos, ela é quebrada, ela é rompida, a voz profética de Deus no mundo, ela se cala. E a consequência? O mundo morre por conta do nosso silêncio. Mas vamos entender um pouco aqui o contexto em que Paulo ele escreve esse trecho da sua carta aos Romanos. Paulo, desde o capítulo 1, ele vem expondo doutrinariamente o que é o Evangelho. Uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus alunos em seminário é: olha, você quer aprender a evangelizar? Leia a carta aos Romanos. É um manual de como evangelizarmos. Veja, Paulo ele começa falando que ele é mensageiro de Jesus Cristo. Ele já começa dizendo que ele não está inventando algo novo,
mas sim proclamando aquilo que foi anunciado pelos profetas, que foi revelado por meio das Escrituras. Logo depois, Paulo vai dizer que esse evangelho que ele está proclamando é o poder de Deus. Não é qualquer coisa, não é uma filosofia, não é uma ideologia, mas é o poder, a palavra do próprio Deus, que é eficaz para a salvação de todo aquele que crê. Depois, antes de começar a falar das boas novas, Paulo começa a anunciar sobre as más novas. Sim, porque antes da gente anunciar as boas novas para os homens, nós precisamos anunciar a eles as más novas. E qual é a má nova, Paulo? Olha, Deus está irado com o mundo. Deus está irado com os homens. A ira de Deus está debaixo de todos os homens. Mas por que, Paulo, Deus está irado? Deus está irado por causa do pecado. Deus está irado porque desde o Éden o homem quebra a lei do Senhor. Deus está irado porque o homem transforma a adoração a Ele em idolatria. Deus está irado porque muitos homens, apesar de não serem depravados, como os que Paulo expõe do versículo 18 até o final do capítulo 1, muitos homens vivem numa moralidade falsa. Olha, eu não faço isso, mas... Outros se apegam à religiosidade e Deus está irado. E Paulo conclui essa primeira etapa dizendo, olha, todos carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Ora, Paulo, se todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, então qual é a solução para este problema? A solução não é em boas obras, a solução não é nada que o homem possa fazer, a solução está em Cristo Jesus. Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. Cremos na obra redentora do nosso Jesus e somos justificados e salvos pela fé. E aí, a partir do capítulo 4 de Romanos, Paulo vai explicar o que é a justificação pela fé. No capítulo 5, Paulo vai falar os efeitos da justificação. Ele vai dizer, agora, nós que antes estávamos debaixo da ira de Deus, e se estávamos debaixo da ira de Deus, agora, naquela época, nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus, porque nós temos paz com Deus. A justificação, ela muda o nosso status de inimigos para amigos, de pessoas, homens e mulheres que estavam debaixo da ira e agora estão debaixo da graça e da paz de Deus. E aí Paulo, de uma forma bem sublime, vai dizer, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, não há pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. Depois disso, no capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, Paulo ele vai explicar como se deve viver agora esse evangelho. Porque alguém poderia pensar, bom, Paulo, beleza, eu entendi. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu posso continuar vivendo uma vida de pecado, não é, Paulo? A proposta, a graça me alcançou, Paulo vai dizer de forma alguma. Porque aqueles que foram salvos pela graça devem viver em conformidade com esta graça que os alcançou. E Paulo vai falar sobre o efeito da nossa morte, com a morte de Cristo e a nossa ressurreição junto com Ele. Capítulo 7, Paulo vai falar da luta do cristão. Mas a vida cristã não vai ser fácil, haverá uma luta, porque apesar de livres do poder do pecado, livres da escravidão do pecado, nós ainda temos que conviver com a presença do pecado no nosso coração. E aí ele vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Por quê? Porque o pecado habita no meu coração. Miserável homem que sou. E alguém poderia olhar o capítulo 7 de Romanos e dizer, Paulo, então não tem saída. Paulo vai dizer, tem sim. Porque o Espírito Santo, ele produz vida em nós. O Espírito Santo, ele nos ajuda a viver essa vida conforme a graça de Deus. Então não se preocupem, porque o Espírito Santo vai capacitar, vai conduzir cada um de vocês. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, capítulo 8. E aí no capítulo 9, capítulo 10 de Romanos, até o capítulo 11, na verdade, Paulo encerra toda essa parte doutrinária da carta. Ele forma uma seção ali que vai tratar agora justamente do plano soberano de Deus em relação à salvação, tanto de judeus quanto de gentios. E aqui no capítulo 10, Paulo ele começa a sua construção aqui, sua argumentação, falando que a justiça de Deus ela vem pela fé e não pelas obras da lei. A justificação, sermos considerados justos diante de Deus, não é por conta das nossas obras. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós dizimamos, mas é por conta da obra de Jesus. Ela vem pela fé.
Paulo, no versículo 10, no versículo 4 do capítulo 10, ele vai dizer que Cristo é o fim da lei. Toda a finalidade da lei, todo o propósito da lei, ela se cumpre em Cristo. A lei apontava para Cristo. A lei, ela não tinha poder de salvar, mas ela apontava ao pecado, ela só condenava: olha, você é pecador porque você é adúltero, você é homicida, você é um ladrão, você é um mentiroso, você não honra pai e mãe. Mas a lei, ela não tinha esse poder de salvar, mas a lei, ela apontava para aquele que tem poder para salvar, que é Cristo. E aí, Paulo vai falar, do versículo 12 ao versículo 13, que a salvação é para todos aqueles que creem, tanto judeus quanto gentios. Paulo aqui no capítulo 10, ele está tentando responder uma questão importante. Quando nós olhamos esse capítulo, a pergunta é: se o evangelho ele foi anunciado, por que muitos ainda não creram? Em especial no contexto aqui, os judeus. Paulo explica que, primeiro, que a salvação ela não vem pela descendência. Os judeus, eles acreditavam que eles eram salvos porque eles descendiam do povo. Eles eram os portadores da lei, da circuncisão, dos profetas. Então eles achavam que a descendência garantia a salvação, mas a descendência não garante salvação. A observância da lei também não garantia a salvação. A salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Mas e como é que esta fé, ela chega ao coração dos homens? E aí Paulo vai dizer, a fé ela vem pelo ouvir a pregação. Portanto, aqui no capítulo 10, mais precisamente nos textos que nós lemos, Paulo está defendendo a necessidade da missão cristã. Ele está defendendo a necessidade da missão da igreja em propagar este evangelho que ele vem apresentando desde o primeiro capítulo da sua carta. Vocês foram salvos, vocês foram justificados, vocês ouviram a mensagem, vocês agora sabem como viver de acordo com esse evangelho, agora vocês precisam anunciar e proclamar esse evangelho, para que outras pessoas também possam reconhecer Cristo como Senhor. Paulo aqui ele mostra que a fé ela não surge de experiências místicas, mas ela surge da palavra viva de Deus anunciada ao coração humano. E aqui no capítulo 10, versículo 14, Paulo ele faz uma série de perguntas que revelam para nós toda a lógica por trás do plano de Deus para a salvação. Veja que Paulo ele mostra que sem pregadores não há ouvintes, sem ouvintes não há crentes, sem crentes ninguém vai invocar o nome do Senhor. Dos versículos 9 a 13, Paulo ele vai declarar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí no versículo 14, Paulo vai perguntar: como vão invocar a quem não conhecem? É interessante porque quando nós olhamos esse texto, Paulo ele faz o movimento inverso, né? Ele fala sobre o pregador que é enviado no versículo 15. Então a sequência é: o pregador é enviado, ele prega, as pessoas ouvem, ouvindo elas creem, crendo elas invocam, invocando elas serão salvas. Ou seja, o evangelho ele não viaja sozinho, irmãos. O evangelho não chegou até nós sozinho. Ele precisou de pés que correram e bocas que falaram. Romanos 10, 14 ensina que Deus, Ele salva por meio da proclamação do seu evangelho. A fé, ela é gerada pela palavra anunciada. Só que a proclamação dessa palavra, ela depende de mensageiros obedientes ao chamado do Senhor. Por isso que o texto ele nos afirma esse princípio missionário. Deus é soberano? Sim. É Ele quem conduz a salvação? Sim. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo de Deus? Sim. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de pregar. Isso não anula a nossa responsabilidade de anunciar esse evangelho que outrora nos alcançou. Quando nós olhamos para esse texto, nós nos deparamos também com a outra pergunta. Se Deus, Ele é soberano na salvação, por que Ele exige que nós preguemos? Por que Ele exige que nós proclamemos o evangelho dEle? Bom, a resposta está no próprio texto, meus irmãos. Porque Ele escolheu agir
por meio da proclamação do seu evangelho. E se a igreja, que é a voz de Deus no mundo proclamando esse evangelho, se calar, o que é que vai acontecer? Veja que o texto de Romanos, Paulo quer nos levar a refletir sobre a nossa responsabilidade como igreja. A nossa responsabilidade. Paulo não está questionando aqui se Deus pode salvar ou não. Ele está questionando, ele está mostrando como ele decidiu salvar. O mundo precisa crer no evangelho de Jesus. Mas como o mundo vai crer se a igreja não fala? Por isso que Paulo ele nos desafia a olharmos para fora. A olharmos para esses princípios aqui e entendermos como e o porquê é importante anunciarmos o evangelho. E é isso que nós vamos ver essa noite. Como olhar para fora. Como entender esse processo pelo qual o Senhor Deus chamou cada um de nós para participar. Acompanhe comigo, mais uma vez na sua Bíblia, o versículo 14 de Romanos 10. Paulo começa perguntando: como, porém, invocarão, em outras traduções vai estar, como crerão naquele de quem não ouviram? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Paulo ele está fazendo uma coisa aqui, ele está ligando fé ao ouvir. Isso daqui já desmente qualquer ideia de uma fé autônoma. Creio que nas empreitadas evangelísticas de vocês já devem ter se deparado com algumas pessoas, né, que são convencidas de que são amigas do evangelho. Não, eu sou amigo do evangelho, eu guardo a fé no meu coração, eu vivo a fé em Jesus aqui no meu cantinho, na minha casa, eu não preciso aceitar mais nada não. Paulo ele quebra esse conceito aí. Não existe fé autônoma, não existe uma fé emocional ou intuitiva. Ninguém acorda numa bela manhã de domingo pensando: poxa, eu sou um pecador, Deus está irado comigo, agora eu vou lá na igreja da harmonia e quando o pastor Moisés fazer o apelo, eu vou lá aceitar Jesus como Salvador. Não acontece assim. É necessário que alguém fale, é necessário que ele ouça e ele reconheça isso daqui, porque todos os homens estão afastados de Deus, estão corrompidos pelo pecado, e eles não podem fazer nada que agrade a Deus. A fé bíblica, ela tem um conteúdo, ela se baseia no que é ouvido sobre Cristo. Veja, Paulo não está dizendo aqui como crerão em quem não ouviram falar. Paulo está literalmente dizendo como crerão naquele de quem não ouviram. O sentido que Paulo trabalha aqui é algo muito mais profundo. Crer é ouvir o próprio Cristo falando através da pregação, falando através do evangelho. Então, quando homens e mulheres, pecadores, caídos, ouvem o evangelho, eles estão ouvindo Cristo falar com eles, porque o evangelho é Cristo. Não é apenas ouvir sobre Jesus todo mundo já ouviu. Todas as pessoas já ouviram sobre Jesus. No mundo globalizado de rede social, de internet, todos já ouviram. Eu me lembro uma vez, numa palestra com Ronaldo Lindório. Ronaldo Lindório, para quem não conhece, é um grande missiólogo, um homem de Deus, fez um trabalho extraordinário na África, junto aos concombas, traduziu a Bíblia para eles. Hoje ele trabalha com povos indígenas no Amazonas. E aí ele contando um testemunho que, quando ele chegou no Amazonas, ele teve o conhecimento de uma tribo, que eram 5 dias de caminhada, selva amazônica dentro. E aí ele vai, pega a mochila dele, com todo o equipamento, sua Bíblia, GPS, radiocomunicador, kit de sobrevivência, aquela coisa toda, e vai. E ele encontra a tribo indígena. E aí quando ele chega lá, ele começa a conversar com aqueles índios. E aí ele começa a falar de Jesus. E aí aqueles índios: Jesus, eu conheço Jesus. Jesus, sim, o Filho de Deus que veio nos salvar.
Ah, Jesus, de quem o Evangelho disse. Ele disse, espera aí, me disseram que essa tribo não tinha sido alcançada pelo Evangelho ainda. Ele disse, espera aí, quem foi que falou de Jesus para vocês? Ah, foi o irmão José. O irmão José, ele mora na cabana, na beira do rio. O senhor pode ir lá. Ele vai lá, chega lá para o irmão José. Opa, irmão José, tudo bom? Sou o pastor Ronaldo Lidório. Aí o irmão José disse, glória a Deus, chegou um missionário aqui. Ele disse, não, meu irmão, o missionário já chegou muito tempo aqui, foi o senhor. Veja, no meio de uma tribo indígena, as pessoas já ouviram de Jesus. E naquele caso ali, aceitaram e creram. Então, a questão aqui não é apenas ouvir sobre Jesus, mas ouvir Jesus falando ao coração. A fé, meus irmãos, ela não nasce de uma informação sobre Jesus. Se a fé nascesse sobre uma informação sobre Jesus, todo mundo já estaria evangelizado. Todo mundo já estaria convertido. Mas a fé, ela nasce do encontro auditivo espiritual com o próprio Cristo, mediado pela pregação do Evangelho, mediado pela proclamação do Evangelho. Quando o Evangelho ele é fielmente anunciado, homens e mulheres só tem duas alternativas: ou rangem os dentes com ódio e repulsa dessa mensagem porque ela confronta e condena, ou dobram seus joelhos, arrependidos e humilhados diante do único que pode salvá-las da ira e da perdição eterna. Cristo, Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer que o mesmo Cristo, ele anuncia isso daí, olha, e vindo quem? Jesus, evangelizou paz a vós que estavais longe, e a paz aos que estavam mortos. Então, o próprio Jesus, ele trouxe a mensagem. Portanto, meus irmãos, o ouvir que Paulo está falando aqui não é um simples ato passivo. É um momento em que a voz do Cristo ressurreto, ela é ouvida pela alma. E ela é proclamada por meio da palavra. A mensagem que nós carregamos não é qualquer mensagem, não. A mensagem que nós anunciamos não é uma correntezinha de WhatsApp, de rede social, não. É uma palavra que tem poder para transformar. A fé não é uma mera emoção, nem muito menos um salto no escuro. A fé é o encontro com Cristo mediante a sua palavra. Precisamos entender que quando nós proclamamos o Evangelho, quando o Evangelho ele é pregado, Cristo fala, o Espírito Santo ilumina e o coração ele responde. O Evangelho ele precisa ser ouvido, compreendido e recebido. É por isso, meus irmãos, que o diabo ele odeia a pregação. E quando eu falo pregação, não estou falando somente desses momentos aqui, em que sobe um pastor e vai pregar, ou momento de sala de aula, não. O que vocês fazem no dia a dia de vocês, de anunciar o Evangelho, o diabo odeia isso. Por quê? Porque é por meio da pregação do Evangelho, que a voz de Deus ecoa em meio às trevas que jazem o mundo. Uma igreja que vai substituir a pregação, a proclamação do Evangelho por qualquer outra coisa, ela corta o cordão umbilical da fé. Ela corta a sua essência. A igreja, ela não pode substituir a proclamação do Evangelho. Ao contrário, ela deve pregar o Evangelho. Então, como ouvirão? Cristo fala por meio da pregação, portanto a fé nasce ao ouvir. Mas ainda, o texto nos diz o seguinte: como ouvirão, porém, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Em outras traduções, e como ouvirão se não há quem pregue? A parte C do versículo. Eu preciso proclamar. Por quê? Porque por meio da proclamação a fé vem. Mas a fé ela vem pelo ouvir. O ouvir a pregação. Sabe uma coisa interessante? Quando Paulo ele fala aqui, como ouvirão se não há quem pregue? O verbo proclamar aqui, pregar, no grego, é a palavra querisso.
Queriço significa proclamar como um arauto, que indica um anúncio público, ousado e autoritativo. Esse arauto era alguém que era designado pelo rei para anunciar decretos oficiais em público. Então era aquele carinha que chegava lá em praça pública e começava a falar num tom de voz extremamente alto para que as pessoas ouvissem algo que o rei havia ali decretado ou anunciado. Uma coisa interessante é que este arauto, ele não criava as mensagens. O arauto não chegava lá em praça pública criando, inventando coisa da cabeça dele, não. Ele apenas transmitia com autoridade a mensagem que lhe foi dada. O rei chegava para o arauto e dizia, olha, vai lá em praça pública e anuncia esse meu novo decreto. E ele ia lá, com a autoridade que o rei concedeu a ele, e anunciava, sem tirar, nem aumentar. Portanto, meus irmãos, nós somos esses arautos. Como nós lemos aqui em Mateus, toda autoridade me foi dada, Jesus falando para os seus discípulos, e por conta dessa autoridade que me foi dada, agora eu estou enviando vocês com essa autoridade que eu tenho. Proclamar o Evangelho não é palestrar. Ser um pregador do Evangelho não é ser um palestrante, é ser um porta-voz de Deus. Somos mensageiros reais, que estamos anunciando o decreto do rei. Nós não estamos inventando nada, nós estamos transmitindo a mensagem que nos foi dada. A pregação é justamente um instrumento de Deus para tornar Cristo audível. Por isso, como arautos, como proclamadores desse evangelho, nós temos uma autoridade que nos foi delegada. Nós falamos em nome de alguém muito maior do que nós. Como não lembrar de João Batista? Os fariseus, os escribas chegam para ele e falam, olha, és tu o Messias? Não, eu não sou o Messias. Eu simplesmente sou a voz que clama no deserto. Eu sou simplesmente o arauto que está anunciando a vinda do Messias. Portanto, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Nós somos esses arautos. Nós somos essa voz que clama no deserto. Além disso, o arauto, ele proclama publicamente. A mensagem que o arauto ele leva não é uma mensagem privada, não é uma mensagem secreta. Tem crente que parece que é agente secreto. Quando uma pessoa vem saber que ele é crente, já não tem nem mais graça. Não é uma mensagem privada, é uma mensagem pública. É uma mensagem que tem que ser anunciada nos 4 cantos da cidade, da terra, aonde quer que estejamos. E há uma urgência nessa mensagem. Quando o arauto ele se apresentava diante do povo, é porque havia uma urgência, e a mensagem ela tinha que ser extremamente clara. Ou seja, a mensagem que nós anunciamos, ela exige uma resposta imediata, uma mensagem com a urgência. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Paulo está dizendo que a pregação, ela não é um discurso vazio, frio e meramente religioso. Mas a pregação é o meio da revelação de Cristo aos homens. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer o seguinte: aprove a Deus salvar os que creram pela loucura da pregação. Olha que interessante aqui. Aprove a Deus salvar os que creram pela loucura da pregação. Perceba que Paulo não está chamando loucura a mensagem, o conteúdo da mensagem, não é isso. O conteúdo da mensagem é o Cristo glorificado. Paulo está dizendo que a loucura é o método escolhido por Deus. E qual é o método escolhido por Deus? Uma proclamação verbal, simples, humana, mas carregada de poder divino. Nós falamos que o Evangelho ele é poder de Deus, mas nós agimos como se esse Evangelho não fosse poder de Deus, porque nós não pregamos, nós não falamos, nós não proclamamos, então ele não é poder de Deus para nós. Se cremos que o Evangelho é poder de Deus para nós, nós vamos pregar. Se cremos que o Evangelho é poder de Deus para nós, nós vamos proclamar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ouvir o Evangelho. Ou seja,
Deus ele usa homens e mulheres simples para levar uma mensagem poderosa ao mundo morto, ao mundo destruído, ao mundo em trevas. A pregação, a proclamação do Evangelho é esse instrumento ordinário da ação do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer que de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós exortasse, ou seja, nós somos a boca pelo qual Deus fala. E quando a palavra ela é anunciada, é Deus se dirigindo aos ouvintes. Perceba uma coisa, irmãos. Paulo poderia ter dito que a salvação, ela poderia vir por sonhos. Deus pode salvar por sonhos? Sim, pode. Há inúmeros relatos de irmãos em países perseguidos que estão tendo sonhos. Jesus se revelando a eles em sonho e dizendo, olha, vão em tal lugar, procurem tal pessoa que ele vai lhe comunicar uma mensagem. E eles acordam, procuram esses lugares e lá tem um cristão. E a mensagem do Evangelho é proclamada e aquela pessoa, ela se converte. Podia todo mundo aqui ter um sonho e ser salvo. Deus poderia salvar por meio de sinais e milagres? Poderia. Deus poderia levar a mensagem da salvação por meio de anjos? Sim, poderia, e eles queriam isso. Mas isso não foi dado a eles. Ele não fez isso. Até porque acho que ficaria estranho, né? A gente andando na rua, de repente aparece um anjo e começa a evangelizar. Eu não consigo imaginar um anjo falando assim, não, olha, eu era um alcoólatra e o Senhor me libertou, né? Não faz sentido. Mas vejam, Deus escolheu usar homens e mulheres falíveis, pequenos, vasos de barro, para transmitir uma mensagem infalível, poderosa, gloriosa, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe o que isso nos mostra, irmão? Isso nos revela tanto a graça de Deus, que se serve de instrumentos tão frágeis. Olhe para a sua vida, nós somos frágeis, nós somos falíveis. E ainda assim a graça de Deus, ela nos alcança e nos usa de uma forma para anunciar algo tão precioso. Um tesouro escondido em vasos de barro. Isso revela a graça de Deus, mas também revela a responsabilidade da igreja. Se Deus ele escolheu nos usar, nós não podemos nos silenciar, nós não podemos nos calar. Precisamos falar. Por isso que Paulo fala da necessidade de alguém que pregue. Paulo, em outras palavras, está dizendo, olha, Deus estabeleceu um meio visível e audível para que a sua voz seja ouvida em toda a terra. Mas sem um arauto, a mensagem do rei não chega ao povo. Sem a pregação, a voz de Deus não encontra o ouvido humano e chega ao coração, quebrando as barreiras do pecado. Por isso que Paulo pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? E aqui tem uma implicação cristológica muito profunda. Cristo é o Evangelho encarnado. E ele fala por meio de pregadores humanos. O Cristo exaltado continua a falar. E ele fala por meio da boca dos seus enviados. Por isso, nós não somos chamados a falar sobre Cristo, mas falar de Cristo. E quando nós falamos de Cristo, Cristo fala através de nós. João Calvino já dizia que Deus não desce visivelmente do céu para nos ensinar, mas Ele designa homens como seus intérpretes, pelos quais comunica a sua voz. Atente para uma questão aqui, irmãos. Paulo ele fala de uma necessidade que é quem pregue. O tempo verbal dessa expressão quem pregue no grego indica uma continuidade de uma ação, é uma ação contínua. O mundo precisa continuamente ouvir. Não é pregar uma vez só.
Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós somos seletivos na nossa pregação. Eu não vou pregar para fulano de tal, já preguei uma vez, ele não ouviu. Eu já fui uma vez lá com o grupo de evangelismo para a praça, cumpri minha missão na terra, não preciso ir mais vezes não. Precisa. A ordem aqui é pregar continuamente. O mundo continuamente precisa ouvir. Por quê? Porque continuamente o mundo esquece da mensagem do Evangelho. A missão da igreja, evangelismo, missão, não é um evento da igreja, mas é um processo contínuo da proclamação do Evangelho, é a identidade da igreja. É interessante que Paulo ele vai dizer aqui que como é que vão pregar, como é que vão ouvir se ninguém está pregando? E como vão pregar se eles também não forem enviados? E aqui tem uma coisa muito, muito importante, irmãos. O púlpito é a extensão do envio missionário da igreja. O que vocês ouvem dominicalmente, semanalmente, vindo deste púlpito, deve ecoar nas ruas, deve ecoar nos lares, deve ecoar em todas as cidades, em todo o Brasil e das nações. O que vocês ouvem aqui não é para colocar no bolso, levar para casa e ficar bonitinho, não. A mensagem proclamada aqui, ela deve ecoar por todos os lugares da cidade, do bairro. Cada um de nós somos chamados a proclamar com a nossa vida, com a nossa voz, esse evangelho que salva. Isso não é um chamado restrito ao púlpito. Isso não é um chamado restrito a um punhado de pessoas. Não, é um chamado integral para todo o cristão. Todo aquele que foi alcançado pela graça. Proclamar a mensagem de que o verbo, que um dia se fez carne, agora se faz voz. E a missão da igreja é a continuidade da voz de Cristo nesse mundo. Você já percebeu que o livro de Atos ele não tem fim? Todas as cartas de Paulo ele finaliza com a saudação encerrando. O livro de Apocalipse encerra com um final. A carta aos Hebreus encerra com um final. Os evangelhos têm um final. O livro de Atos não tem um final, sabe por quê? Porque nós somos a continuidade da igreja de Atos. Porque a mensagem do evangelho não acabou na era apostólica, ela continua sendo proclamada hoje. Terceiro, meus irmãos, a missão, ela começa no trono. A pregação depende de mensageiros enviados. E como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela pregação. E a pregação depende de mensageiros enviados. A missão é sustentada pelo envio. Ninguém prega por conta própria. O pregador, ele é enviado, primeiro por Deus, depois pela igreja. Nenhuma missão, ela nasce do entusiasmo. Você não vê isso. Toda missão, ela nasce de um comissionamento. Os discípulos, antes de Jesus morrer e ressuscitar, eles estavam entusiasmados com a missão, porque eles não entendiam a missão. Eles achavam que o Messias, que havia chegado, agora ia empunhar uma espada e libertar o povo das mãos do Império Romano. Iria restituir o trono de Davi. Nenhum deles, quando Jesus foi preso, disse, não, quando Jesus morrer nós vamos sair e anunciar a mensagem dele. Não. Mas percebam, logo após a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus comissiona. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ensinem a eles todas essas coisas. E eu estarei com vocês até o final dos séculos. Não temam. É interessante que quando Paulo ele fala, como pregarão se não forem enviados, o verbo enviar aqui, ele é derivado da palavra apostóleo, o apostolô, que é a mesma palavra que deriva a palavra apóstolo,
que literalmente é aquele que é enviado com autoridade delegada. Então a pergunta, como pregarão se não forem enviados, ela encerra essa cadeia lógica de Paulo. Qual é essa lógica? Olha, para invocar é preciso crer, para crer é preciso ouvir, para ouvir é preciso que alguém pregue. Logo, para pregar, alguém precisa ser enviado. E quem é que está sendo enviado? Todos nós. Todos nós somos enviados. Cada elo dessa lógica da salvação depende do outro. Mas o último, que é o envio, é o ponto de partida da missão. O ponto de partida na missão. O pastor batista americano John Piper, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que missões existem porque adoração não existe. O alvo da criação do homem era adorar e glorificar a Deus sobre todas as coisas. Por conta do pecado, o homem não adora mais a Deus. E por isso que existem as missões. Onde não houver adoração a Deus, ali a necessidade da missão, ali a necessidade do evangelho. Sem o envio, meus irmãos, não há pregação. Sem pregação, não há o que se ouvir. Sem ouvir, não há fé. E se não há fé, não há salvação. Logo, todos perecerão nos seus pecados. Mas note uma coisa. A missão, ela não começa com a necessidade humana. Não. A missão, ela começa no coração do Deus Trino. O Deus que envia o Filho, depois envia o Espírito e agora envia a igreja. Veja que coisa bela a sequência aqui. Jesus, relatado aqui por João no capítulo 20, versículo 21, vai dizer, assim como o Pai me enviou, o Pai enviou o Filho. Jesus foi o primeiro missionário. O Pai enviou o Filho. Agora o Filho envia os discípulos. Eu também vos envio. E aí depois que o Pai envia o Filho, o Espírito desce sobre os discípulos e Jesus envia os discípulos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz, recebereis poder. Mas para que esse poder que nós recebemos do Espírito? É para falarmos em línguas? Fazemos todo aquele avivamento na igreja? Não, para serem minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus está nos enviando para proclamar a sua palavra. Sabe o que é interessante no nosso texto? É que Paulo, ele vai fazer uma citação de Isaías. Ele vai falar de Isaías 57. E quando nós pensamos no profeta Isaías, lógico, nós somos levados a pensar em Isaías 6. Quando Isaías tem aquele encontro transformador com Deus. E aí, o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo cita esse mesmo espírito missionário ao encerrar aqui dizendo, olha, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. No contexto lá de Isaías, os pés formosos são dos mensageiros que iriam percorrer os montes da Judéia, proclamando, Deus voltou a reinar, o Senhor restaurou a sorte do seu povo. Esses são os pés que anunciam as boas novas. Lembre-se que o profeta, ele profetiza no momento de juízo para com o povo de Israel. Mas o povo não ficaria debaixo do juízo para sempre. Deus restauraria a sorte. E aí viria aquele que anunciaria essas boas novas. Olha, Deus voltou a reinar. O Senhor restaurou a sorte do povo. E agora Paulo, ele aplica esse versículo à proclamação do Evangelho. Agora nós, como igreja, somos esses pés formosos que anunciam as boas novas. É o anúncio do Cristo ressurreto. É a verdadeira boa nova de que o reino de Deus chegou na sua plenitude.
E uma coisa interessante e importante, irmãos, é que os pés, eles são formosos aqui não pela estética, tá? Mas é pela obediência. A formosura desses pés não é pela estética, mas pela obediência. Eles são belos porque eles carregam a palavra que salva. Eles são belos porque eles levam uma mensagem poderosa. A beleza aqui, ela é teológica, ela não é estética. Esses pés que anunciam as boas novas são belos porque eles avançam em direção aos perdidos. Eles rompem as distâncias, eles enfrentam perigos, eles levam a mensagem que salva. O que torna os nossos pés formosos é a obediência que nos move. E Paulo, ele amplia aqui o conceito do envio. O envio não é um privilégio de poucos, mas é a identidade de todos os discípulos. Lógico, alguns são enviados às nações, outros são enviados às cidades, outros são enviados às praças, outros são enviados apenas à casa ao lado, mas todos têm a mesma missão: a anunciar o reino e fazer Cristo conhecido. A igreja, por essência, é uma comunidade enviada. Uma igreja que não envia e que não vai, é uma igreja que perdeu a sua natureza. Ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de igreja de Cristo. Porque ela não proclama a voz de Cristo. Porque ela não anuncia as boas novas de Cristo. Ela deixa de ser uma igreja missionária e ela se torna uma igreja estacionária. Como Charles Spurgeon, certa vez em um dos seus sermões falou: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Somos todos enviados a falar, porque quem cala, nega a missão. Quando nós nos calamos de falar do Evangelho, nós estamos negando a missão. Nós estamos negando a esse Cristo que um dia nos alcançou por essa mesma mensagem. Concluindo, meus irmãos, a cadeia que Paulo, ele descreve aqui em Romanos 10, é muito mais do que uma mera lógica. Tudo isso daqui que Paulo ele expõe é um retrato do coração de Deus. O envio ele começa no trono, o Pai envia o Filho envia o Espírito envia a igreja. A missão da igreja não é um projeto humano. A missão da igreja é o pulsar da própria Trindade. Porque no final das contas, Cristo é o centro dessa cadeia aqui. Nada disso daqui faz sentido se Cristo não for glorificado, se Cristo não for anunciado. Ele é aquele que deve ser ouvido, Ele é aquele em quem as pessoas devem crer, Ele é aquele em quem as pessoas devem invocar. É Ele quem fala pela boca de cada um de nós. É Ele quem abre o ouvido dos ouvintes. É Ele quem faz germinar a fé que foi plantada no coração de cada homem e mulher. Cristo, Ele é o conteúdo e Ele é o agente da pregação, da evangelização e do Evangelho. Ele é o verbo que se fez carne e agora é o verbo que se faz a voz por meio da proclamação da igreja. A cruz foi o momento em que Deus falou de forma mais alta e clara a todos os homens: está consumado. Por isso, cada vez que nós anunciamos o Evangelho, nós fazemos ecoar a voz do Cristo crucificado e ressurreto. Mas, se não há quem pregue, não vai ter quem ouça. Se não há quem ouça, não há quem vá crer. Se não há quem creia, não vai ter ninguém para invocar. E se ninguém invocar, não há salvação. Por isso, irmãos, nós como mensageiros de Jesus, somos um reflexo do nosso Senhor, que foi um enviado por excelência, foi o apóstolo por excelência, foi o missionário por excelência. Quando Cristo desceu dos céus, nos trouxe uma mensagem de reconciliação. Ele pregou com os pés empoeirados da Galileia.
Ele levou até o Calvário as boas novas da salvação. Seus pés foram perfurados para que os nossos pés pudessem correr livres, anunciando essa boa nova que um dia nos alcançou. Quando Paulo, mais uma vez, ele diz: quão formosos são os pés. Ele está enxergando mais do que missionários humanos. Ele vê o horizonte da história. Ele vê os pés ensanguentados do seu Senhor, do nosso Salvador, que caminhou até um madeiro para anunciar as boas novas. Por isso, toda a pregação do Evangelho, ela nasce dos passos de Cristo rumo à cruz. E uma igreja fiel, ela caminha nas pegadas do seu Senhor, que foi enviado e deu a vida em resgate de muitos. Por isso, meus irmãos, que ser enviado para pregar o Evangelho é muito mais do que ter um ministério, é muito mais do que fazer parte de um departamento, é participar da própria missão de Deus no mundo. E isso é um privilégio. Como eu falei para vocês, os anjos queriam isso, mas isso foi dado a mim e a você. Somos a extensão da voz de Cristo, que ainda chama, cura e salva, por meio do Evangelho proclamado pela nossa boca. Irmãos, a missão, ela é o oxigênio da igreja. Quando a igreja ela deixa de pregar o Evangelho, quando nós cristãos deixamos de anunciar essas boas novas, nós sufocamos. O silêncio da igreja na proclamação do Evangelho é o som que o inferno celebra. O silêncio dos santos é o som que o inferno mais celebra. O Evangelho foi entregue a nós, não para ser guardado, mas para ser proclamado. Portanto, quando olhamos nesse texto, nós temos algumas lições. Para aqueles que são líderes e pastores, não deixe o púlpito se tornar um palco. Pregue o Evangelho, proclame o Evangelho, ensine o Evangelho. Para nós, cristãos como um todo, crentes, não terceirizem a missão. Eu não vou evangelizar, tem a equipe de evangelismo. Eu não preciso ir, tem o departamento de evangelismo. Eu não vou porque tem o missionário fulano de tal que vai no meu lugar. Não terceirizem a missão. A missão de proclamar o Evangelho, ela não pode ser terceirizada, ela é individual e intransferível. Famílias, façam de seus lares lugares de proclamação do Evangelho. Jovens, adolescentes, levem o Evangelho de Cristo para as faculdades, para a escola, para as redes sociais. Proclamem o Evangelho. Lembre-se que a voz de Deus continua falando, mas ela fala por meio daqueles que obedecem o seu chamado. O mundo não precisa meramente saber de Jesus, o mundo não precisa de novos métodos, o mundo não precisa de ideologias, o mundo precisa ouvir a velha mensagem do Evangelho, as verdades eternas do Evangelho de Cristo. Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 28, que inclusive foi lido nessa noite. Jesus ele nos dá uma missão clara. Vão. A melhor expressão, olhando para o texto original no grego, é: enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão caminhando, façam discípulos. Deixe-me abrir um breve parêntese aqui. Não me recordo exatamente o ano, creio que foi em 2022, ou foi 2022, estou meio confuso, depois da pandemia eu perdi meio que a noção de tempo, mas eu peguei Covid já no final da pandemia e acabei indo para a UTI, passei uma semana internado na UTI, e esse texto aqui, ele retrata claramente o que aconteceu comigo naquela UTI. Enquanto vocês estão indo,
enquanto vocês estão caminhando, aonde vocês estiverem, façam discípulos, preguem o Evangelho. Estava eu no lugar mais improvável, na minha cabeça, de pregar o Evangelho, no leito de uma cama, numa UTI. Depois que eu comecei a me recuperar da crise, fiz amizade com alguns enfermeiros, tinha um enfermeiro lá que ele era crente, e aí a gente sempre conversava, e teve uma bela tarde, em que estava o enfermeiro, a enfermeira-chefe, médicos, enfim, todo mundo lá. E aí eles estavam falando justamente sobre essa questão, né, do Covid, da pandemia e tudo mais. E aí esse rapaz, que era cristão, ele começou a falar da questão do final dos tempos, que haveriam pestes, pandemias e tudo mais. E aí ele disse, não é, pastor? Ele me deu a oportunidade. Eu disse, sim, foi isso que Jesus falou. E naquela hora todo mundo parou agora para ouvir. E eu comecei a anunciar o Evangelho, comecei a falar do problema. Tudo isso está acontecendo por causa do pecado. Adão era o nosso representante, ele pecou, ele quebrou a lei de Deus. E aí, uma das enfermeiras, ela fez uma pergunta, que ela disse, por que nós morremos? Por que a morte, ela existe? Todos os dias nós lidamos com essa questão de vida e morte aqui. Nessa pandemia nós vimos várias pessoas perderem as suas vidas. E eu disse, a morte existe por causa do pecado. A Covid ainda não havia uma solução naquela época. E eu disse, a Covid ainda não tem uma solução, mas para a morte ela tem uma solução. Tem? Eu disse, sim, Cristo Jesus, porque Ele é a fonte da vida eterna. Aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, ressuscitará. A morte não é o nosso fim. A morte é só um breve espaço de tempo até a eternidade. Indo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus ordenou, com a certeza da sua presença constante. O diácono Nunes falou sobre o discipulado. Irmãos, não existe evangelismo sem discipulado. Evangelismo sem discipulado é a mesma coisa que você provocar um aborto espiritual. Se você evangeliza, você tem que discipular, ensinar as pessoas a obedecerem tudo que Jesus ordenou. Mateus 28, em conjunto com Romanos 10, do 13 ao 15, nos lembra que a missão da igreja, ela não termina na conversão. A missão da igreja, ela continua no discipulado, gerando novos crentes, para que eles sigam Cristo integralmente, e assim eles comecem a proclamar o Evangelho, e esse ciclo, ele vai continuando, e continuando, e continuando, até o nosso Senhor aparecer entre as nuvens, para levarmos para a Nova Jerusalém. Sabe quando é que a obra do evangelismo, ela vai acabar? Sabe quando é que a obra da proclamação do Evangelho vai acabar? Quando Jesus voltar. Porque aí desfrutaremos da eternidade com todos os salvos, todos os santos, salvos pelo Senhor. E ali nós não precisaremos mais anunciar as boas novas, porque estaremos vivendo na plenitude todas essas boas novas. A ordem, meus irmãos, ela é abrangente, inclusiva. O Evangelho deve alcançar todas as etnias, todas as culturas, todos os lugares. O batismo e o ensino vão demonstrar que o discipulado envolve obediência prática e um crescimento mútuo na fé. E acima de tudo, nós temos uma promessa. Jesus está conosco todos os dias, garantindo poder, garantindo coragem, garantindo direção para cumprir a missão. E o desafio que nós temos hoje é simples e urgente. Você está sendo um instrumento ativo na missão de Deus? Ou você tem esperado que outros façam a missão que lhe foi entregue? Não espere que outro leve o Evangelho, no qual você é responsável por levar também. Seja a voz, seja os pés, seja a mão de Cristo aonde você está. Não precisa ser muito longe não, aonde você está. O nosso irmão ali testemunhou lá no trabalho dele, ele está ali, anunciando o Evangelho aonde ele está.
Mas Mateus, e se ninguém se converter? Você não foi chamado para converter, você foi chamado para pregar. Quem converte é o Espírito Santo. Comece agora. Aonde a sua vida toca outra vida, é em casa, seja em casa, é no trabalho, seja no trabalho, é na faculdade, seja na faculdade, é na escola, é na vizinhança. Participe do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Cristo. E a pergunta de Paulo, ela precisa ecoar dentro de nós: como ouvirão se não há quem pregue? E a resposta é simples: eles não ouvirão, a menos que nós falemos. Fale do Evangelho para a sua família, fale do Evangelho no seu trabalho, fale do Evangelho na cidade, fale do Evangelho nos confins da terra, seja o arauto do rei aonde ele te colocar. E lembre-se, o maior pecado da igreja moderna não é nem a idolatria, nem a heresia, mas é o silêncio. E o antídoto para o silêncio é a obediência, é abrir a boca e deixar Cristo ser ouvido novamente. Deus salva por meio da palavra, a palavra chega por meio da pregação, a pregação acontece por meio de mensageiros enviados, e os mensageiros são enviados quando a igreja obedece. Que o nosso tempo não seja lembrado pelo silêncio da igreja, que o nosso tempo seja lembrado pelo eco da voz de Cristo em cada esquina, em cada casa, em cada coração, por meio das nossas vozes.